Bem-vindos a mais um episódio da Noarque. Estamos aqui hoje para trazer um tema central que é a habitação social em Moçambique. Mais do que construir casas, estamos a falar de qualidade de vida, direito à cidade da nossa população. Para esta conversa, temos aqui o professor Paulino Pires. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaríamos de pedir que fizesse uma breve apresentação. Obrigado eu pelo convite. Em primeiro lugar, dizer que achei estranho o convite para mim para falar de habitação social, porque não é exatamente matéria do meu total domínio, não é nem sequer da minha formação pós-graduação, digamos assim. Eu sou arquiteto, como disse, já formado há 30 anos quase, e especializei, posso assim dizer, em requalificação urbana. Obviamente, em requalificação urbana é impossível trabalhar nisso sem falar de habitação também. Daí aceitar o convite e se calhar para uma conversa mais do que conversa e opinião do que trazer aqui noções ou questões técnicas sobre habitação. Eu sou isso. Obrigada, professor. Como primeira pergunta, gostaríamos de saber, em geral, a opinião do professor sobre a habitação social, o sistema de habitação em Moçambique. Bom, é difícil, essa é uma pergunta difícil. A habitação social, podíamos dizer que existem várias tentativas de resolver um problema que é um problema central, como disse logo no início. Infelizmente, nem sempre com bons resultados. Se nós formos pela história anterior, mesmo antes da independência, também constituía um problema em discussão e foram também feitas algumas tentativas, como os casos da CUPA, o caso da Matola, 1700, aquela zona dali, em que tiveram alguns resultados, mas muitos deles não diretamente associados a programas do governo, e pós-independência, os programas do governo, todos eles, incluindo o Fundo de Fomento de Habitação e umas outras iniciativas de caráter mais de ONGs, mas não estamos a conseguir até o momento, em minha opinião, uma solução que consiga responder à demanda que existe de habitação para as pessoas, em particular para aquelas que têm menor rendimento. Então, professor, o que o professor acha que é o problema central da falta desse fomento de habitação? Seria a demanda ou a qualidade da habitação? Eu acho que é muito antes disso. A demanda ela vai sempre crescer. O crescimento populacional é muito maior do que a nossa capacidade de dar abrigo. E isto é um problema que vai se tornar cada vez mais difícil de resolver com o tempo. Mas o que eu acho é que com os nossos níveis de rentabilidade que nós temos como população, até uma pessoa que tem um emprego bastante bom, os níveis de custo da construção e o custo do dinheiro, em particular, tornam este processo muito complexo, mas muito complexo mesmo. Todo o processo da construção da habitação não é apenas a construir a casa, também dizes no início, é tudo à volta da casa que traga dignidade para as pessoas, é a escola, é a água, é a luz, é a estrada, tudo isto conta neste processo de criar a habitação social. Social porque terá algum apoio, algum suporte ou do governo, do Estado ou de outra entidade, mas as pessoas de alguma forma têm que pagar. E com nossos níveis de rentabilidade, eu acho que temos um caso picudo para resolver. Honestamente, não é como eu disse, não é matéria de meu total conhecimento, mas creio que não há muitas soluções à vista, em minha opinião, pelo menos imediatamente, apesar de existirem várias iniciativas que apontam para soluções. Então, falando aqui das responsabilidades, foi mencionado pelo professor que temos a vertente pública e a vertente das organizações. Qual acha que está a se fazer sentir mais nessa questão da habitação social? Eu creio que até agora o que mais se sentiu foi do Estado, o governo com várias iniciativas, em particular a mais visível que foi pelo país todo, foram as do Fundo de Fomento de Habitação. Infelizmente não tiveram o alcance que tiveram, mas em algum momento se perdeu. Eu não sei se este momento se continua a fazer ou não intervenções a nível do Fundo de Fomento de Habitação,
Sei como foi o percurso, iniciou com o crédito, a habitação, construíam as próprias casas e mais tarde, apercebendo-se que era muito difícil depois fazer essa gestão da construção, depois dos créditos, etc., passaram a ser mais mais de um fomento de infraestruturação, mais do que da própria habitação, que me pareceu, em minha opinião, a abordagem que devíamos nós adotar. Parece-me ser a mais correta, é infraestruturar, que é muito mais difícil do que fazer a casa, e dar a possibilidade de cada um fazer o seu próprio imóvel, da maneira como ele pode, como ele consegue, desde que a infraestrutura esteja lá e os limites estejam todos eles bem definidos, torna muito mais fácil o processo de termos habitação. Se nós quisermos fazer a casa ela própria, só pelo facto de ser uma entidade de Estado, governamental, eventualmente torna mais caro o processo e de construir a própria casa. E deve seguir determinadas regras que quando é a pessoa a fazer também não faz, mas mesmo assim garante-lhe a habitação. E, como eu disse, como isto tudo joga com a rentabilidade de quem tem que ter a casa, porque ela depois tem que pagar, porque é fomento, não é oferecido, então fica aqui um jogo muito difícil de resolver, porque depois ela não consegue pagar, etc. Então pareceu-me que a solução de infraestruturar a terra para poder cada um depois construir como pode, como as suas capacidades financeiras permitem, parecia uma abordagem mais próxima do correto. Outra alternativa seria encontrar um equilíbrio dos que podem e que têm dinheiro para pagar, ir buscar para fazer o equilíbrio dos que não podem e têm dinheiro para pagar. Mas também é uma equação extremamente difícil. Teria que haver aqui um equilíbrio de forças muito difícil de ter, basta que um deles falhe para que tudo o resto caia em descrédito, etc. Então, não é algo extremamente complexo, extremamente difícil de resolver, mas creio continuar mesmo assim a ser a abordagem mais forte, como a pergunta é essa, tem sido a do Estado, tem sido a preocupação do Estado, e por isso tem que se dar o grande crédito ao Estado. Estado do governo, né? Ficamos aqui a saber sobre as opiniões do professor, que vai mais no sentido do planeamento da terra, exatamente antes de se chegar à habitação. Porque a habitação agora, num panorama geral, está mais conectado com a dignidade dela, exatamente, do que a disponibilidade da habitação. Então, professor, algumas considerações finais? Ok. Bom, como eu disse, isto não é um processo nem fácil, nem que tenha uma luz lá à frente para se ver, ou uma bolinha de cristal, mas porque ele envolve muitas pessoas, muitos mercados, digamos assim. É uma coisa que eu não mencionei antes e que acho que valia a pena mencionar, que é o mercado da construção dela própria. É um mercado extremamente vulnerável a muita coisa. Então, o preço por metro quadrado de construção no país uma pessoa não tem nem sequer rigor, não há um controle efetivo sobre isso, o que torna muito difícil até quantificar se realmente estamos a construir o preço real da construção. Eu acredito que atenção, estou a dizer isto com total ignorância do assunto, mas acredito, é muito minha crença que existem cartéis de materiais de construção, existem não gosto da palavra cartéis, pode levar a ser mal interpretado, mas o nosso mercado é pequeno a nível de quem produz, quem vende, que pode haver aqui uma espécie de dumping para preços, então tudo isto torna o processo de poderes fazer algo que tenha cunho social ainda mais difícil. Isto é na parte de construir ela própria, seja a estrada, seja a água, seja a própria construção da casa. Então, todos estes movimentos jogam contra a qualquer vontade de fazer algo que tenha interesse realmente social. O que é que eu acho que o futuro? O futuro eu acho que, se calhar, voltar a olhar o que é que falhou no Fundo de Fomento da Habitação, olhar o que é que foi certo, porque que não se continuou com aquele modelo e como é que esse modelo podia ser melhorado para que voltasse a ser. Para mim, parece-me ser a solução mais próxima de algo fazível nas condições que nós temos, seria infraestruturar a terra. Nós temos que tirar água de onde as pessoas vivem.
temos que tirar. Daí vem doenças, daí vem erosão, daí vem desabamentos, daí vem mortes. Temos que tirar dejetos da casa, portanto, criar condições para não termos latrinas, não termos esse tipo, portanto, melhorar o tratamento das águas residuais. Temos que melhorar os acessos. Hoje, quem vive cada vez, as pessoas que têm mais necessidades sociais, estão a viver cada vez mais longe do centro da cidade, mas trabalham no centro da cidade. Então, para estas pessoas, é um calvário viver todos os dias, ter que entrar na estrada. E principalmente quando está a chegar à sua casa, onde ela vive, e tem que praticamente ou a caminhar quilómetros de areal, etc., outro tipo de acessos. Então, resolver isto também é uma necessidade. Depois, resolver eletricidade, coisas que hoje em dia é impossível nós vivermos sem elas. Sim. Então, se o Estado aplicar nisso, depois também na legalidade da propriedade, não digo propriedade porque eu concordo plenamente que a terra se deva manter com o Estado, porque o doate ele sim tem que ser dado às pessoas para eles poderem usar a terra de forma correta e de acordo com a lei, etc. Então, se estas três coisas estiverem juntas, a casa, o objeto casa, as pessoas, bem ou mal, fazem. Elas acabam fazendo, e nós vemos isto por todo o país, vemos isto mesmo nessas zonas onde não tem acesso, não tem água, as pessoas constroem a sua casa. O que não conseguem construir é a infraestrutura. Então, se fôssemos para essa abordagem, terreno infraestruturado e com doate, e esta dignidade há de vir sozinha. Há de vir sozinha, então vai-se construir. É um problema mais geral do que específico. Exatamente. Então, professor, muito obrigado. Não queremos roubar mais do seu tempo. Obrigado pela conversa. Obrigado eu pelo convite uma vez mais. E na próxima fala tragamos para falar sobre saneamento urbano e requalificação ou história. Okay. Muito obrigada, professor. Aos nossos ouvintes, espero que esta conversa tenha ajudado a entender mais sobre a habitação social no nosso contexto. É um tema que vem aqui para tocar a qualidade da vida das pessoas e a dignidade em suas próprias habitações. É um tema de extrema importância, apesar de sua complexidade. Então, por hoje é tudo. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Olá, meu nome é Chantel Taíla, tenho 24 anos e eu tenho escoliose dorsal. Condição essa que por muito tempo não me incomodou, mas atualmente tem me causado vários problemas, tanto na vida social como na faculdade. Atualmente tenho vários problemas respiratórios por conta do agravamento da curvatura e também tenho sentido muito cansaço. Eu fiz um movimento para angariação de fundos porque a cirurgia está estimada em 1.340.000 meticais, equivalentes a $20 mil. Só que até o momento eu só consegui 200.000 meticais e esse valor ainda é pouco para o que é necessário. E conforme o tempo vai passando, a minha situação tende a piorar. Então vim por este meio pedir ajuda para que vocês se sintam sensibilizados com a minha história e contribuam, compartilhem o vídeo e é isso. Muito obrigada. Estamos aqui porque nós não podíamos simplesmente ver isto acontecer e ficar sem fazer nada. Sentimos uma grande responsabilidade de ajudar alguém que sempre esteve presente para nós, pois este pedido não é só dela, é de todos nós. Essa cirurgia não é apenas um procedimento, é uma oportunidade dela viver sem dor. É também devolver a dignidade, a qualidade de vida e a esperança. E para nós é ver alguém que nós amamos a viver sem sofrimento. Por isso estamos aqui para pedir a sua ajuda. Qualquer contribuição é valiosa, seja em valores monetários e em recompartilhamento deste post. Juntos pela vida da Chantel. Vamos contigo, Chantel!